Hola, gente. Buenos días. Vamos empezar hoy con un repaso del contenido que yo pasé la semana pasada y después yo voy a pasar algunas otras cosas para ustedes, ¿sí? Los sustantivos. Entonces tenemos los sustantivos y los adjetivos. Aí aqui em la hoja temos palavras terminadas em o e e, cambiamos para por vocal a. Abogado, abogada, monje, monja. Miren acá que temos vocal a, o e e, cambiamos para a vocal a. Aí temos abogado, abogada, cambiamos la vocal o para vocal a. Monje, vocal e, monja, vocal a. ¿Sí? Aí temos abaixo palavras terminadas em consonantes, quais? B, M, C, que temos no alfabeto. Se añade a. Como se queda? Professor é uma palavra com a terminação consonantal e añadimos a vocal a. Professor, professora. Sim? Terminamos acá. Aí temos palavras terminadas en arre são masculinas sempre. El viaje, el mensaje, el paisaje. Só que em português essas palavras são femininas. Vamos passá-las para o português. A viagem, a mensagem, a paisagem. Então, essas palavras em português, todas terminadas em agem, em português, são femininas. Mas em espanhol, arre são masculinas, certo? Aí temos abaixo, palavras terminadas em nombre são femininas. Quais são? La legumbre, la muchedumbre. Em português, legume, o legume é masculino, la legumbre é feminino em espanhol. Então, nós temos também isso. Nem todas terminadas com umbre em português são femininas ou masculinas, então não tem aqui uma regra, mas para o espanhol sim. Umbre sempre feminina, sim? Plural. Em português o plural nós temos cachorro, cachorros. Então as vogais eu acrescento S. Jardim, jardins. Então, com consoante eu acrescento S. Já em espanhol nós temos outras regras. Aí temos palavras terminadas com vocal a, e, o. Añadimos esse. Exemplos: perros, café, cafés. Aí temos palavras terminadas em consonantes, añadimos ES. Em português, jardim, eu coloco jardins. Depois do N, eu acrescento S. Em espanhol, no. Jardim, jardines. Mar, mares. Lleva ES. Então, não é igual ao português, vale? Palavras terminadas com as vocales I, um ratito. I, E, U, com tilde, añadimos ES.
No português, palavras terminadas com U e com I, eu acrescento S. Aí vocês me perguntam, mas professora, todas as vogais não teriam que ser assim? Teriam. Só que o I e o U, quando elas têm o acento, eu tenho que acrescentar o ES. Olha lá. Tabu, tabues. Rubi, rubies. Então eu tenho que acrescentar o ES. São poucas palavras assim, terminadas com U e com I, que tenham que acrescentar o ES. No português isso não existe. Todas as vogais a gente acrescenta o S no plural. No espanhol não, tá? Palavras terminadas em zeta, cambiamos por C, añadimos ES. Pes, peces. Nuez, nueces. Então, no espanhol, eu tenho palavras terminadas com Z. Vocês me perguntam, mas professor, é uma consoante, só que essa foge da regra. Palavras terminadas com Z, eu tiro o Z, acrescento C e eu ponho ES. Na consoante eu não tenho que colocar S? Pois é, só que eu tenho que tirar o Z primeiro e acrescentar o C. Isso existe em português? Existe. A palavra feliz em português é com Z. Quando transformamos ela em felicidade, eu tiro o Z e ponho o C. É a mesma coisa, só que no português nós não temos tanto essa mudança de consoante. No espanhol nós temos, tá? Então, pes, peces, nuez, nueces. Los artículos. Aí temos, quais são os artículos? Masculino, el, lo, unos. Femenino, la, las, unas, una. Artículos definidos. Quando utilizamos os artículos definidos? A mesma coisa que em português. Quando você conhece a persona, você utiliza o artículo definido. La chica de mi escuela. Isso porque você conhece esta persona, pero não habló o nome de ella. Não tem necessidade, pero você sabe quem é. Artículos indefinidos é para uma persona que você não conhece. Una chica de mi escuela. Tiene una chica em sua escuela, pero você não conhece esta chica, e por isso você utiliza una. Pero professora, eu posso utilizar também para numeração? Sim, é um indefinido. Utilizamos também para numeração. Então eu uso o artigo definido para quando você conhece a pessoa. Ah, a menina da minha escola. Imagina que você está falando dela porque ela te emprestou uma caneta. Ah, a menina da minha escola, ela te emprestou a caneta. Você sabe quem é, você pegou emprestado, mas você não precisa falar o nome dela. Se você fala, una chica de mi escuela, alguém te emprestou a caneta, só que você não sabe quem é. Você precisa saber quem é essa pessoa para poder devolver. Então a diferença é essa, do definido e o indefinido, tá? Aí temos um ratito para volver, ¿no? El teléfono inteligente. Aí temos acá as partes do corpo, que é uma outra coisa que vamos a mirar en esta unidade, que é a unidade 3, ¿sí? Todo isso é a unidade 3, que eu passei a semana passada, e é a continuação, que é um repasso do conteúdo que eu passei a semana passada, e a continuação dos exercícios. Temos exercícios com as partes do corpo, ¿sí? Tiene un cuadradito con las partes del cuerpo, pero yo voy a pasar acá un repaso que es bueno para ustedes mirarem el video para completar después en el libro los huecos, ¿sí? Si tiene duda, y no necesita buscar estas palabras en el diccionario. Ahí tenemos, repitan conmigo: frente, mejilla, dedo, mentón, cuello, cabeça,
nuca, ombro, mano, muñeca, codo, espalda, braço, pecho, cintura, muslo, rodilla, pie, tobillo, pierna, pantorrilla, ¿sí? Las partes del cuerpo que miramos también en uno de los ejercicios de la unidad 3, ¿vale? Ahí tenemos el verbo ser. El verbo ser es para una cosa que no cambiamos. Usamos para describir algo que no cambiamos. Ejemplo, yo soy simpática. Yo soy rubia. Se usted es rubia, que é loira, usted va a cambiar para morena. Yo soy rubia, pero estoy morena. Usted cambió, pero por un momento. Pero usted nació rubia. Entonces, yo soy simpática, yo soy rubia. Yo estoy antipática. Es una cosa que usted cambió en el momento. El verbo ser es para una cosa que no cambiamos, es suya. ¿Sí? Pertenece a usted. Verbo tener, usamos para sumar las cosas que tenemos, o sea, que pertenece a usted. Yo tengo ojos azules, pertenece a usted y usted tiene 2. Yo tengo 2 hermanos, es para enumerar alguna cosa o que pertenece a usted. ¿Vale? El verbo llevar. El verbo llevar utilizamos principalmente para roupas ou alguma coisa que você está vestindo ou poniendo em seu corpo hoje e amanhã você tem que cambiar. Um exemplo, eu llevo bermudas. Hoje se hace calor, eu salgo de bermudas. Mañana já llevo pantalones. ¿Por quê? Está frio, se hace frio, você cambiou. ¿Sí? Eu llevo gafas de sol, a mesma coisa. Hace sol, eu tenho que llevar gafas de sol, ¿sí? Se não, eu não llevo gafas. É uma coisa que você está usando hoje. Então, o verbo llevar é para isso, ¿vale? En esta situação. Temos outras? Temos, pero agora solo vamos a trabalhar com roupas, ¿sí? Tarea de casa, páginas 29 hasta 36. Então, vocês vão fazer a lição de casa de 29 até 36, 29, 30, 31, 32. Actividades em plural, que vocês já estavam haciendo, hicieron esta semana também. Vou a passar um vídeo com a correção no próximo lunes em WhatsApp. Essa semana, alguns me enviaram no grupo do 6º ano a correção. E vou corrigir. Esse vídeo eu estou gravando no domingo, que é hoje, né? O domingo. Amanhã, que é segunda-feira, eu vou corrigir, vou mandar um vídeo com a correção do exercício de lição de casa, tá? Não só de lição de casa, do conteúdo todo que vocês fizeram. É que outras turmas eu não gravo vídeo. Então, todo o conteúdo. A mesma coisa vai acontecer na outra semana. Eu vou mandar um vídeo na segunda-feira para vocês terem tempo de fazer tudo. Eu mando um vídeo com toda a correção. E vocês podem me mandar as páginas em PDF nesse mesmo grupo do 6º ano.
certo? Lunes e segunda-feira, tá? Então, terminamos por hoje. Este é o conteúdo para esta semana, esta próxima semana, porque hoje é domingo, sim? E se tiverem dúvida, alguma coisa assim, é só chamar-me por telefone inteligente. Eu estou aqui, sim? Não posso sair como vocês também, vale? E hasta a próxima semana. Tchau!